Termo de colaboração número 6, prestado pelo senhor João Cerqueira de Santana Filho, em Curitiba, na sede da Força Tarefa Lava Jato, dia 6 de março de 2017. Na minha presença, Roberto Riposo Bond, promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes. O senhor João Santana se faz acompanhado dos seus advogados constituídos, o doutor Beno Brandão, a doutora Alice Brandão, e se propõe a discorrer sobre o anexo número 6, que foi referido como Caixa 2 de campanha pago através de propinas. O senhor João Santana, o senhor celebrou acordo com o Ministério Público, um acordo de colaboração, no âmbito do qual se comprometeu a dizer a verdade e abdicou seu direito de silêncio. Eu pergunto ao senhor se o senhor reafirma esses compromissos. Sim. Dito isso, considerando que o senhor já tem conhecimento que os presentes atos, os depoimentos estão sendo gravados em arquivo audiovisual apenas, eu lhe pergunto quais fatos o senhor teria a revelar sobre esse anexo. Parte deles, inclusive, nós já tratamos anteriormente, como os senhores sabem disso. No caso específico, não específico, no caso geral, é que o Caixa 2 é uma prática disseminada. No caso específico da gente, apesar de termos sido beneficiários durante um longo período desse tipo de financiamento, nós nunca soubemos exatamente a origem desse recurso, que tipo de acordo está sendo feito. Só que, vendo de trás para diante, depois que foi desvendado tudo isso, Mônica se recordou e eu me recordei pelo menos dois diálogos um pouco sintomáticos disso. Um deles, que é o que me diz respeito, é que o presidente Lula, por algumas vezes, antes de mandava, o seguinte, deixa eu só esclarecer uma coisa. Durante um bom período, pelo grau de confiança que eu tinha da presidenta Dilma e com o presidente Lula, não que me usava como uma pessoa para mandar recado político, mas um pouco parecido com isso, porque tinha uma confiança de uma pessoa que vivia intimidade estratégica. Houve um período da pré-confirmação da recandidatura da presidente Dilma, onde havia um mau humor permanente do presidente Lula em relação a ela, em relação à candidatura dela. Não expressava totalmente comigo, porque a partir daquele momento houve um momento onde havia um ponto de equilíbrio de confiança. Depois, acho que para o próprio presidente Lula, sem que houvesse qualquer rompimento, quebra de confiança, mas ele passou a me ter mais como uma pessoa ligada à presidente Dilma do que a ele. Isso aí ficou muito claro para mim. Então, um determinado dia, várias vezes que eu ia ao Instituto, eu ia lá para discutir conjuntura com ele, como líder principal do partido, para esclarecer e informar sobre pesquisas de pré-campanha, como está a situação, e expressar o meu grau de convicção ou não na possibilidade de vitória da presidenta Dilma, que todo mundo tinha receio. Então, eu ia muito lá conversar com ele. Então, mas ficava muito, quanto mais, duas críticas muito fortes que ele fazia. Uma, política econômica do governo. Ele criticava profundamente os caminhos econômicos, etc. E eu sabia que ele estava me dizendo, porque sabia, ele quase, para chegar, não que eu fosse levar uma informação confidencial que ele não quisesse, ele estava mandando um recado. E outro é que começava sistematicamente a falar mal da Graça Forte, na Petrobras. Graça Forte não era presidente? Já era presidente da Petrobras. E foi uma indicação que o presidente Lula nunca, digamos, assinou embaixo. Ele não gostava da Graça, achava que não tinha o perfil para ser candidata, para ser presidente da Petrobras. Quando a presidente Dilma resolve substituir tirar o Zé Sérgio Gabrielli para colocar a Graça, que foi uma decisão da presidente, foi uma tomada de decisão dela. O Lula foi informado, mas tomada de decisão dela. E ele começava a se queixar da Graça. E a queixa recorrente para mim é dizer, olha, diga à presidente Dilma de que a Graça está atrasando sistematicamente o pagamento e muitas empresas vão parar obras importantes que prestam a Petrobras porque não estão recebendo. No momento, aquilo me parecia, que era um alerta de um problema de estrangulamento de uma obra parada de setores que iam parar.
mas era uma coisa recorrente. Visto de trás para diante, hoje pode parecer que seja uma coisa que tem algo a mais do que isso. Eu não posso dizer isso com convicção, mas que cria uma nuvem de significados que pode ser um pouco diferente. Mas era exatamente sobre isso, que o atraso sistemático, que ia para refinarias, iam para obras importantes, etc. E que a Graça era um incompetente. Ele repetia sem parar. E que tudo era má vontade da Graça. Sim, mas ela atrasava o pagamento para as empreiteiras. Para essas empresas, as empreiteiras que prestavam serviço à Petrobras. Não citava quase, dizia, olha, as empresas que estão ameaçando parar. E vem uma fila enorme de empresários se queixar aqui para mim, que não tem coragem ou não tem acesso a ela, mas que estão se queixando. E tem obras que vão comprometer, e parar essas obras significa danos de imagem muito sérios para ela. Esse é o recado. O que Mônica ouviu do Vaccari era que críticas constantes também a Graça Forte. Dentro disso, que atrasava o pagamento, fechar a torneira, que etc. Isso, ficar todo mundo tenso. Não que dissesse, dessa torneira, nunca. Ele deixava entender que fechando essa torneira, estava fechando forma de pagamento. Sabendo que a gente sabia. Hoje, não. De trás para diante, eu entendo dessa maneira. Porque não é comum um ex-presidente da República se meter no dia a dia interno da empresa, né? Não, mas como eu não sei, é verdade, não é comum. E agora o presidente Lula sempre, ele tinha uma tendência crítica permanente às várias áreas do governo da presidenta Dilma. Isso é ponto notório. Vendo os outros casos que soube na rua aqui, os pagamentos a maior delas, que é o Odebrecht, e vendo o Lula fazer isso, significa que era uma no momento me parecia que era o que ele me dizia, e eu compreendia e entendia dessa maneira, é que era um risco enorme o país ter um setor de ponta parar, e o que isso ia produzir de efeito negativo para a campanha dela. Era dessa maneira que eu vi, nesse momento. E o senhor levou essa... Sim, eu comentei sobre esse aspecto, comentou, ela disse, não, disso aí, a presidenta, muitas vezes, algumas coisas, ela reagia com simples murchura. Eu sei o que estou fazendo. Essa coisa, ela nunca passava disso, passava desse assunto. Nesse tema também ela não fez nenhum comentário? Não fez nenhum tipo de comentário. O senhor mencionou aqui que essa crítica também vinha do Vaccari. Mônica hoje, depois de passar tudo isso, disse que algumas vezes ela viu o Vaccari também comentar de que a Graça era um incompetente, que estava apertando. Né? Vamos comparar as duas críticas. O Lula, o senhor falou que estava preocupado com o país, com a imagem da Dilma. Agora o Vaccari, que era operador financeiro, pegava a propina de um, levava para outro, fazer essa crítica hoje... Não, hoje, eu não posso dizer que não. Essa incompetência da Graça, aparentemente, podia ser o contrário. Estava fechando a torneira. E quanto a isso, hoje em dia eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida sobre isso. E quando também, com a presidenta Dilma, quando já estava a coisa da Lava Jato em marcha, e se falava que ela ia interromper Lava Jato, que não sei o quê, ela própria dizia, não, o que a Graça está fazendo é organizar a empresa. Não que ela tenha dito para mim em algum momento que existiam esbornes, existiam um certo problema, mas que quando foi preso, o nome dele, o primeiro, o Paulo Roberto, que saiu à imprensa, ela própria, isso sim, comentou comigo, esse Paulo Roberto, eu nunca fui com a cara dele. Esse cara e essa pessoa, eu nunca confiei nele. E fui eu que tirei ele da Petrobras. E a Graça entrou para tirar ele e qualquer outra pessoa. O único, era um comentário, não que passasse disso esse comentário. Assim, olha, como pode, como ela estava se defendendo até perante mim mesmo, como podem estar dizendo? E disse isso até de forma indireta a alguns líderes do governo, ou porta-vozes legítimos, para dizer, que ela tirou. E eu imagino. Você está falando, como podem estar dizendo que eu estou... Porque na imprensa não dizia, e alguns setores, de que ela, a oposição não dizia que ela sabia de tudo e que foi presidente do conselho, que essa coisa que ela dizia, esse cara quem tirou o Paulo Roberto fui eu. E falou outros, não me lembro quais. Que esses caras eram exatamente de uma estrutura que a Graça entrou para corrigir. Ela entrou para corrigir. O senhor está falando desde que começou a ter esse desentendimento entre a Dilma e o
do Lula, um deles foi esse, essa divergência. Não, é divergência de linha política. Não, as divergências são muito claras. E na época, inclusive, sempre vazava que o Lula achava que a condição política, a relação dela com o Congresso não era boa. A política econômica, tocada pelo Guido Mantega e o Arnes, ele também tinha sérias restrições. Ele, desde muito tempo, ele queria que o Meirelles fosse o ministro da Fazenda da Dilma. Ela não queria. Então, era uma crítica generalizada. E a Petrobras, a graça forte, que a graça, todo momento que eu ouvi o presidente Lula falar da graça, era para falar mal. Era para falar sistematicamente mal. E para pedir a cabeça dela. Aí pediu várias vezes, e vi, inclusive, conversas em reuniões sobre a graça, né, do Conselho Político, já na campanha, já pré-campanha, que tinha que a graça não podia, da forma que estava atuando, estava trazendo problemas, etc. Mas sempre como crítica administrativa, sempre como crítica, não passava disso. Lula alguma vez pediu por alguma empresa específica no tocante a esses atrasos que o senhor comunicasse a Dilma? Não, falou assim, as empresas, todas as empresas, mas nunca citou a Odebrecht, mas ficava claro para ela, eu acho que, na verdade, ele falou aos senhores outra coisa. Na minha cabeça, essas empresas, eu não tinha esse organograma de prestadores de serviço. A Odebrecht, na verdade, para mim, como baiano, eu sabia que a Odebrecht era um povo que fazia obras de todos os governos, e prestava serviço de várias maneiras, mas eu não tinha na cabeça a relação forte Petrobras-Odebrecht. Eu não tinha na cabeça, mas eu nunca me preocupei com projetos e áreas financeiras e empresariais. Encerrar o tema.